glória a Deus. Senhor, faça o nosso lar um lugar de harmonia. Ó Deus, nossa casa seja realmente, Pai, ó Deus, um lugar de oração. Queremos ser casa de oração, Senhor, casa de bênção, um lugar de milagres. A nossa casa seja um lugar de milagres. Que tenhamos testemunhos para contar, Senhor, de experiências com o Senhor nas nossas casas, com os nossos familiares. Que, ó Deus, colocamos, ó Deus, nossas causas diante do Senhor, que oramos pelos nossos vizinhos, que oramos pelos nossos amigos, que oramos por todos, Senhor. E os milagres acontecem, porque o Senhor é o Deus que confirma a palavra dos seus servos com os milagres. Ó Deus, se um servo do Senhor ora com fé, ó Deus, coloca diante do Senhor, das mãos do Senhor, o Senhor é o Deus que responde, ó Deus, a oração do aflito, a oração do sincero, do verdadeiro, do quebrantado, do coração quebrantado, coração contrito. O Senhor é o Deus que ouve essa oração. Que nessa noite nós sejamos assim, os nossos corações estejam assim, Senhor. Ó Deus, quebrantado, Senhor, nosso coração quebrantado, nosso coração contrito, Senhor. Quando clamamos com fé ao Deus que ouve, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que está presente, Jeová Shammah, o Deus que é o nosso pastor, Jeová Raá, o Deus que cuida de nós e nos sara, Jeová Rafá, aleluia, glória a Deus, o Deus que guerreia as nossas batalhas, aleluia, o El Shaddai, Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, Jeová Naquer, a Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia as nossas guerras. Ó Deus, que o Senhor continua, Senhor, continua operando, continua ministrando, Senhor. Essa noite seja para a tua glória, Senhor. Essa reunião, mais essa, Senhor, seja para te glorificar, Senhor. Todos nós viemos clamar com fé, crendo no teu milagre, Senhor, crendo no teu milagre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bastante irmãos participando hoje, glória a Deus. Fico feliz, né, de ver irmã Isa, né? A paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Irmão Marcos também tá, acho que está aí ainda, online. Vários irmãos, né? A irmã Aline, Deus abençoe. Irmã Sandra, já falei. Irmão Marcos, já falei também. A irmã Marinete, eu acredito que é a pastora Sara, né? Deus abençoe, amados. Deus está conosco, amém? No meio dessa luta, né? Todos nós estamos passando. Deus está conosco. Vamos então compartilhar um pouco a palavra. Em seguida, nós vamos estar orando, colocando alguns pedidos de oração. Se você tiver algum pedido específico, quiser colocar aí, fique à vontade. É para isso mesmo, né? Temos esse momento para nós buscarmos. Amém? Eu gostaria que os irmãos também abrissem suas Bíblias em Joel. Vamos estar compartilhando Joel, capítulo 2. Vamos estar falando sobre 5 passos para uma conversão verdadeira, baseado nesse texto, né, de Joel. A irmã Juscelia também é diaconisa, né, amém, Deus abençoe. A diaconisa também está sempre participando, né. Eu gostaria de ver mais irmãos participando, né, mas eu entendo que às vezes os irmãos podem estar atarefados, né, mas é muito bom ter a presença de vocês, amém, representando a igreja. E nós vamos estar, então, irmãos, compartilhando. Abra sua Bíblia aí, Joel capítulo 2. Vamos estar lendo até o versículo 3. Não, até o versículo 1 mesmo, 2:1 mesmo, tá? Então vamos lá. Diz assim a palavra: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte.
perturbem-se. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Amém? Vocês estão juntos aí? Estão acompanhando? Vou ler de novo. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Quantos pode dizer amém? Irmã Vera, Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Está chegando mais alguns irmãos, né? Sejam bem-vindos, sejam abençoados. Então, irmãos, esse texto de Joel, essa palavra, quando ele fala assim, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Eu estou olhando aqui, né, na internet, essa palavra rebate, ela traz a ideia de assalto repentino, ou ataque, ou incursão, ou, um segundo tipo de significado, um chamamento ou um sinal com que se alerta sobre ataque do inimigo, né? Então, é como se fosse assim, quando ele fala assim, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate, traz a ideia de que daquela função da torre de vigia. O que era a torre de vigia? A torre de vigia era aquela torre que as cidades eram cercadas por muralhas, né? Os irmãos lembram que historicamente era assim. As cidades cercadas por muralhas, e nessas muralhas tinham algumas torres. Essas torres estavam em pontos estratégicos, porque para poder avistar os inimigos quando vinham de longe, né? Então, quando o sentinela ou o soldado que ficava tomando conta, ficava lá durante seu turno na torre de vigia, quando ele via de longe, porque a torre era muito alta, dava para ver de longe, bem de longe, o inimigo vindo. Então ele tocava a trombeta com um tipo de toque que todos entendiam. Maurício também, meu irmão, está participando, Deus abençoe, glória a Deus. Então, o sentinela, na torre de vigia da cidade, ele ficava lá naquela parte mais alta, e quando ele via o inimigo vindo de longe, ele tocava um tipo de toque de corneta, de trombeta. Corneta é no quartel do Exército, da Polícia Militar, né? E a gente aprende na Ordem Unida como que cada tipo de toque tem um tipo de significado, né? Então, um toque é para descansar, outro toque é para ficar em sentido, outro toque é para prestar continência, outro toque é para virar à direita, outro para virar à esquerda. Então, existe o toque de alerta, alerta máximo. E era o alerta que o sentinela que ficava na torre de vigia, ele dava para a cidade, para que os soldados, para que os cidadãos pudessem se preparar para defender suas vidas, para defender suas casas, não é? Então, Deus está usando o profeta Joel, usando essa figura de linguagem, né, do alerta que se dava para uma iminente guerra, para uma iminente invasão de inimigos, para alertar o povo do Senhor sobre o quê? Para alertar o povo do Senhor sobre o dia do Senhor. Para alertar o povo, para que o povo estivesse preparado para o dia do Senhor. Aqui no versículo... no versículo 2, no versículo 1 mesmo. Joel, capítulo 2, versículo 1. Aqui está falando, né, sobre o toque da... Aqui não fala corneta, né, fala trombeta, né, que era o que eles usavam na época, o chifre do carneiro, né?
Então, vou ler novamente, né? Porque chegou outros irmãos agora. Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está próximo. O versículo 2 diz assim: dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Amém? Esse é o dia do Senhor. E no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: versículo 12 e 13. Vamos lá também. Versículo 12 e versículo 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai, o verso 13 agora: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Amém? Vamos ficar então com esses dois versículos no início, né, do capítulo 2, e com os versículos 12 e 13. Então, amados, com certeza Deus está trazendo a palavra dele para nós nesse tempo, nesses dias, nos últimos tempos agora, de uma maneira muito peculiar, uma palavra de alerta para a igreja, uma palavra para realmente que a igreja venha despertar. Para quê? Se despertar para quê? Para buscar o Senhor. Para que a igreja venha abandonar pecados, para que a igreja venha abandonar coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada, coisas que podem nos impedir de verdadeiramente seguir em frente. O inimigo é aquele que é o maior interessado em nos fazer parar. O inimigo ele quer nos fazer parar, ele quer fazer com que eu e você venhamos parar na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. O inimigo quer que a gente retroceda. O inimigo quer que a gente olhe para trás. O inimigo quer que a gente... Mas nós não temos que fazer a vontade, nem satisfazer os anseios do nosso adversário. Nós sabemos, sim, quais são os seus propósitos, os seus desígnios. Mas por isso mesmo é que nós vamos nos voltar cada vez mais para o nosso Deus, para que Ele venha nos fortalecer, para que nós venhamos ter força, para que nós venhamos prevalecer no dia mal, para que nós venhamos superar as investidas do mal. Nós precisamos disso, irmão. Eu anotei 5 passos para uma conversão verdadeira, baseado nesses 2 últimos versículos que nós lemos, versículo 12 e versículo 13. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira coisa. Uma conversão verdadeira, ela envolve uma disposição a abnegar-se. Uma conversão verdadeira, ela envolve uma disposição para abnegar-se. Nós pensamos como exemplo, a primeira pessoa, o primeiro exemplo bíblico que vem na minha mente, Zaqueu. Zaqueu, vocês sabem, ele era cobrador de impostos, ele ilicitamente enriqueceu. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, e ele, reconhecendo o seu pecado, convencido pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele resolve abrir mão. Ele resolve abnegar-se de quê? De tudo aquilo que condenava ele, tudo aquilo que afastava ele da presença do Senhor, de tudo aquilo que impedia dele ter realmente uma vida com Cristo. Não é? Ele subiu na árvore para conhecer Jesus, Jesus mandou ele descer. Eu vou na sua casa, Zaqueu. Então Zaqueu, quando ali, Jesus na casa dele, se alimentando na casa dele, compartilhando, Zaqueu, ele reconhece o seu pecado e se entrega a Cristo. Ele se abnega
de toda a riqueza, de tudo aquilo que ele conseguiu ilicitamente. Não é? Então, Jesus, vendo que era uma conversão verdadeira, Jesus disse: verdadeiramente houve salvação nessa casa. Então, amados, nós precisamos, irmãos, continuar. A nossa conversão, inicialmente, ela foi lá atrás, quando nós entregamos a vida para Cristo, mas ela precisa continuar. Ela precisa ser uma conversão continuada. A cada dia nós vamos estar nos voltando. A palavra voltar para Deus, voltar-se para Deus, significa converter-se. A palavra conversão, né, no Código Transbrasileiro, fala de quê? Mudar de direção. Quando nós nos voltamos para Deus, nós mudamos de direção. Então Deus quer que nós venhamos, sim, a cada dia, todos os dias, nós vamos nos voltar para Ele. Amém? Então, a gente precisa estar disposto a abnegar-se, abrir mão de alguma coisa. O que será que Deus deseja que eu e você venhamos a abrir mão nessa noite? Para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Pense nisso, meu irmão. Segunda coisa, uma conversão verdadeira, ela envolve uma reflexão comovida ou uma reflexão profunda. Diz o texto, ele deve se voltar com choro. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro. Não é? No primeiro ponto, nós vemos a palavra jejum. Jejum fala de abnegação. Você vai se abnegar do alimento, daquilo que você iria comer. Para quê? Para você verdadeiramente se dedicar para Deus, como um sinal do despojamento da carne. Então, nós refletimos aqui no exemplo de Zaqueu. Agora, o segundo ponto é a questão da reflexão profunda, ou uma reflexão comovida. Quando o texto fala, e vocês devem se voltar para mim com choro, além do jejum, com choro. Isso fala de quê? Esse choro. Quando você ouve uma mensagem, uma palavra que realmente move o teu coração, move o teu íntimo, o que ocorre? As lágrimas, elas vêm como um sinal, né, de que realmente está havendo um mover de Deus. Né? São lágrimas recorrentes, ou decorrentes, melhor dizendo, do mover de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente nos nossos corações, nós nos quebrantamos. A palavra de Deus diz que quando Pedro pregava lá o grande sermão em Atos 3, o povo se compungiu, seu coração se compungiu, se convenceu. E quando os corações deles se compungiram, se convenceram, o que aconteceu? Eles perguntaram para Pedro, o que faremos? Não é? A palavra produziu um efeito naquelas vidas. E a comoção, né, e as lágrimas foi algo notório. Amém? Glória a Deus. Então, é necessário haver, sim, uma comoção, uma conversão verdadeira. Ela envolve uma reflexão profunda, uma reflexão comovida. Deus precisa tirar do nosso coração toda a sequidão, dos nossos corações, nossos lábios, que o Espírito Santo venha a quebrantar, amolecer os nossos corações, que nós vamos ter facilidade de nos quebrantar na presença do Senhor, para nos arrepender dos nossos pecados e para confessar a Ele, e com certeza a nossa vida será melhor. Amém? Que tenhamos um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não desprezará um coração contrito e quebrantado. Terceira coisa, uma conversão verdadeira, ela envolve uma disposição de se entregar. O texto diz que a nossa conversão, a conversão do povo do Senhor, deve ser total, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Pranto não fala apenas de derramar lágrimas. Pranto fala de ruído. Pranto fala de um quebrantamento ruidoso. Quando Bartimeu, ele ouve dizer que Jesus estava passando e ele queria o milagre, ele queria ter aquela experiência de receber a cura da cegueira, e ele se entrega totalmente, ele começa a gritar, ele começa a abrir o coração
totalmente para Cristo, para que ele possa encontrá-lo. Uma vez que ele não pode ver Jesus, nem saber onde ele estava exatamente, ele usa o que ele tinha, ele usa a sua voz, seu coração quebrantado. E ele começa a gritar, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não consigo imaginar essa cena de Bartimeu com os olhos secos, com o coração seco. Não, havia um quebrantamento, havia uma comoção. Era algo que ele estava esperando desde a sua infância. Poder enxergar, poder ver. E a coisa mais linda, né, foi que ele pôde, ao abrir os seus olhos, ele pôde ver, a primeira pessoa que ele pôde ver foi o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguns deficientes, né, visuais, né, que se converteram a Cristo, eles não tiveram ainda a oportunidade de enxergar, de ver. Mas quando eles também estiverem com Cristo na glória, eles vão poder enxergar. E a primeira coisa que eles também vão poder enxergar é o Mestre, é o nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós precisamos, então, irmãos, sim, de ter essa disposição de se entregar, de verbalizar, de levantar as mãos, de dizer: Senhor, a partir de hoje, muda a minha história, muda a minha vida, toma a frente, toma a dianteira. Realmente é algo que agrada ao coração do Senhor quando nós nos entregamos totalmente, né? Sem timidez, sem barreiras, né? Nada nos impede. Então, é esse tipo de entrega que o Senhor quer, essa entrega total. Quarto, falei 5, né? São 5 passos para uma conversão verdadeira. Quarto, uma disposição para se expor tirando as máscaras. Uma disposição para se expor tirando as máscaras. Olha o que o texto diz no versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Então, quando ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Rasgar vestes é aquilo que nós vemos no exterior. Rasgar o coração é aquilo que Deus vê no interior. É quando nós realmente tiramos as máscaras. É quando nós dizemos: Senhor, eu não preciso de máscaras diante de Ti, porque o Senhor me conhece verdadeiramente. Então, essa é a atitude de Deus. Porque rasgar vestes é fazer algo, é demonstrar um arrependimento apenas externo. É fazer algo, vamos dizer assim, é um culto, é uma adoração apenas externa. É algo que está acontecendo, ocorrendo apenas no campo externo, no campo físico, no campo visível. Mas no coração não está havendo esse quebrantamento. No coração não está havendo essa correspondente atitude. Você poderia até rasgar as vestes, se fosse o caso, mas como uma consequência, porque primeiro precisa ser rasgado o coração. Não é? Então é necessário, irmãos, que haja essa disposição de tirarmos as máscaras diante do Senhor, porque Deus, ele nos conhece, irmãos. Deus, ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Deus sabe exatamente, né, o que nós necessitamos. E nós precisamos, sim, meus amados, nós precisamos nos derramar perante o Senhor e nos expor diante do Senhor. Amém? Eu vou citar como exemplo a mulher do fluxo de sangue. Ela, diz o texto, que ela toca na orla da veste de Jesus. E ela é curada, diz a palavra, na mesma hora. A sua hemorragia é estancada na mesma hora. Mas, de repente, ela vai saindo de fininho, ela vai saindo, vai tentando se ocultar no meio da multidão. Só que o Senhor vai em busca dela. E ela não quer ser encontrada, ela não quer aparecer, ela não quer ser achada. Porque ela sabia que, pela cultura, ela não poderia, cultura judaica, né? pela lei de Levítico, né? Ela era uma pessoa impura, ela não poderia tocar em ninguém, muito menos num mestre, num rabi. Né? Então,
ela poderia ser condenada, ela poderia sofrer uma sanção muito pesada, poderia ser apedrejada. Então, aquela mulher, ela tenta se ocultar. E o Senhor disse: quem me tocou? E aquela mulher fica trêmula, diz a palavra. E os discípulos tentaram dar uma resposta, dizendo: Senhor, todos estão te tocando. Mas o Senhor disse: não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Então, aquela mulher, Jesus buscou essa pessoa, essa mulher. E ela teve que revelar, dizer: Senhor, fui eu. Diz a palavra, ela fez isso trêmula, porque ela sabia que pela lei ela poderia ser penalizada. Agora você vê, meus irmãos, sofrendo há tantos anos com essa hemorragia, e agora, ao ser curada, corre-se o risco de, pela lei cerimonial judaica, ser condenada, né? Então, diz a palavra que o Senhor, quando ela diz: Senhor, fui eu, trêmula, diz o Senhor para ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Então, meus queridos, é necessário sim nós tirarmos nossas marcas, é necessário a gente se expor. Aquela mulher teve que se expor, aquela mulher teve que dizer que era ela a pessoa que tocou, né? E também relatar a situação dela. E aquela mulher recebeu de Jesus uma palavra de ânimo: vá em paz, a tua fé te salvou. Amém? E o Senhor também quer nos dar uma palavra de ânimo nessa noite. Amém? Quantos creem que Deus quer te dar uma palavra de ânimo nessa noite? Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te fazer um servo bom e fiel. Amém? Esse é o melhor título que eu e você poderemos ter na presença do Senhor Jesus. Sermos um servo bom e fiel. É o que eu quero ser, é o que eu desejo para mim e para você. Como servos do Senhor, sermos servos bons e fiéis. Em último lugar, para a gente orar, uma conversão verdadeira, ela envolve uma disposição para mudar de vida. No versículo 13 diz, depois da primeira parte, na parte B, diz assim: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E convertei-vos ao Senhor. É necessário a gente mudar. Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu e arrepende-te e volta. É necessário, irmãos, que nós venhamos sim nos voltar para Deus. Pense que Jesus está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. Porque é difícil às vezes as pessoas entenderem: pastor, mas eu já sou convertido, o senhor está dizendo que eu tenho que me converter de novo? Amados, eu estou dizendo para você que todos nós, no nosso caminhar, nós precisamos sim estar sempre vigilantes. E se for necessário, sim, que nós venhamos nos converter, nos voltar para Deus. Talvez nós sejamos como a igreja de Éfeso, tenhamos abandonado o primeiro amor. Será que é essa a igreja que o Senhor quer? Que nós sejamos essa igreja fria? Que apenas, como Éfeso, tinha muita atividade, não é? Era uma igreja que estava no ativismo religioso, mas a sua vida, o seu amor, tinha se esfriado. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor não quer isso de nós. Amém, amados? Deus quer que nós sejamos uma igreja fervorosa. Eu queria estar orando nessa hora. Tem uma pessoa da guarda que eu não consegui anotar o nome na hora. Ela está se não me engano, na Beneficência Portuguesa. Está internada, está passando por um momento muito difícil. Está entubada e necessita das nossas orações. Eu não sei o nome dela, mas Deus sabe. E nós vamos estar orando. Amém? Então, se você tem algum pedido de oração, você deseja, coloque aí agora nos comentários. Vamos estar orando nessa hora. Amém? Vamos estar orando nessa hora. Amado Deus, querido Pai, Deus eterno, Deus de amor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, essa colega, essa guarda, Senhor, que está entubada, ó Deus, segundo o relatário, não está passando bem. Ó Deus, está passando por um momento difícil, Senhor.
nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia dela. Oramos para que o Senhor venha de encontro à vida dela. Que ela seja, ó Deus, tocada por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer cura. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, ó Pai, o livramento. Senhor, eu quero orar por todos que estão participando nesse momento, dessa live. Senhor, o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa. Senhor, se tem alguém enfermo, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que pode nos sarar. Senhor, disse o centurião a Ti, basta uma palavra, Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Senhor, nós cremos da mesma forma, como aquele centurião, Senhor. Basta uma palavra. Senhor, sara o Teu povo. Senhor, não apenas fisicamente, mas sara-nos, Senhor, espiritualmente. Que o nosso coração venha se voltar para Ti de verdade. Que o nosso culto, nossa adoração não seja apenas formal, não seja apenas, ó Deus, uma capa, mas seja a vida do Senhor fluindo em nós. Que o Senhor nos ajude a nos fortalecer, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, o Senhor nos livre de tropeços. Senhor, quantas vezes nós agimos mal, quantas vezes nós falhamos. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos ajude. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Senhor, assim muitas vezes é a nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor alcance os nossos corações. Queremos orar por todos os irmãos, Senhor, mesmo aqueles que, ó Deus, não estão participando, Senhor, aqueles que vão estar em casa, ó Deus, estão na sua luta, estão nos seus afazeres. Ó Deus, o Senhor esteja alcançando cada coração, esteja abençoando seus lares. Ó Deus, nos ajudando a nos fortalecer como família. Ó Deus, que nós venhamos estar orando em nossas casas. Ó Deus, sendo sacerdotes da nossa casa. Ó Deus, eu creio que o Senhor vai ouvir a oração de cada um, Senhor. O véu foi rompido, Senhor, e todos nós temos acesso ao Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos usar e nos capacitar, Senhor. Renova a nossa fé. Que nós venhamos crer, Senhor, e que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar a vivermos, sim, Senhor, uma vida, ó Deus, no caminho do Senhor. Sejamos apenas servos bons e fiéis, se queremos ser. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a posição mais elevada que queremos ter diante do Senhor. Sermos achados como servos bons e fiéis. Senhor, assim seja a minha vida, assim seja a vida dos meus irmãos, assim seja a vida de todos. Todos aqueles que realmente querem ter uma vida na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a nos converter, a nos abnegar, a abrir mão do pecado, a abrir mão das coisas do mundo. Senhor, muitas vezes as coisas do mundo estão tentando concorrer com o Senhor no nosso coração. Senhor, nos ajude a decidirmos de uma vez por todas, Senhor, abrirmos mão, como diz a palavra, nos voltar para o Senhor com jejum, com choro, com pranto. Ó Deus, ó Pai, rasgando o coração e não as vestes. Que o nosso coração seja verdadeiro, Pai, verdadeiro, ó Deus, que haja um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação, que Teu Espírito Santo nos ajude. Estamos vivendo dias tão mal, Senhor. Dizem que a iniquidade está se multiplicando e o amor se esfriando. Senhor, não queremos, Senhor, viver uma vida fria na presença do Senhor, mas queremos, Senhor, viver uma vida fervorosa, contrita, ó Deus, na Tua presença. Para isso nós contamos com a Tua graça. Para isso nós contamos com a intercessão do Teu Espírito Santo. Para isso nós contamos com a intercessão do próprio Senhor Jesus, que está à direita do Pai, conforme a palavra de Deus diz, e intercede por nós. Senhor, que o Senhor venha orar, interceder por nós. Que o Senhor venha sustentar a nossa fé, para que nessa luta e nessa prova que temos passado não venha esmorecer. Pelo contrário, a nossa fé ela seja fortalecida pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um restante de semana, Senhor, abençoado pelo Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Agradecidos estamos a Ti, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, a sua vida, a sua casa, a sua família, todos nós. Estejamos orando uns pelos outros. Nós precisamos da cobertura de oração uns dos outros. Lembre-se de cada irmão, lembre-se dos líderes, dos pastores, lembre-se de todos. Vamos estar cobrindo as nossas vidas, em oração. Vamos aproveitar esse tempo que muitos estão em casa, tomando conta, né, muitas vezes dos seus filhos, não estão podendo sair por causa da pandemia, da quarentena. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Vamos usar as ferramentas que Deus está nos permitindo, né, as redes sociais, vamos falar, vamos orar, vamos
falar do amor de Deus, vamos semear as boas novas. Vamos deixar Deus, que Deus nos use, que Deus possa nos capacitar a permanecer na presença dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos estar orando pelo culto, né, de domingo. Vai ser bênção, eu creio, a escola bíblica. E o culto da noite, vamos estar com o nosso pastor Manuel ministrando esse final de semana. Amém? Deus abençoe. Foi uma bênção estar com vocês. E vamos estar convidando outros irmãos para na próxima a gente poder estar juntos novamente. Amém? Vamos estar assim, agradecidos a Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom.